Olá, estamos aqui para apresentar a quarta etapa da TPS de XML do professor Wagner Gomes Gonçalves, e estes são os integrantes do grupo, né, que participaram desse desafio. Meu nome é Elbert, estou aqui para apresentar então o desafio proposto nessa quarta etapa. Para relembrar o desafio, né, esse desafio ele consiste em criar um aplicativo que lê os dados do banco de dados de uma empresa chamada Vassourinha e crie um XML, né, um arquivo XML com esses dados, e depois pegue os dados desse arquivo XML e insere os dados em uma outra tabela de uma outra empresa chamada Vendas Lindaura. É uma empresa que comprou outra, né, e ela precisa das informações, ainda não fez a integração do sistema, não criou um sistema apenas, ela ainda trabalha com o sistema da empresa antiga. Então, para a comunicação desses dados desses dois sistemas, será feito através desse arquivo XML. Estou fazendo uma ressalva nesse vídeo, que esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, né? O primeiro ficou muito grande, eu achei que coloquei detalhes que seriam talvez desnecessários e o foco mesmo da apresentação ficou para segundo plano. Então nesse segundo vídeo eu estarei sendo um pouco mais direto naquilo que tem que ser. No nosso desafio, até mesmo para o vídeo não ficar muito grande, né, e ser mais objetivo. Enfim, então esse é o nosso desafio, né? Então nos foi sugerido aqui que criasse duas tabelas em um banco, né? Nós já fizemos isso. Criamos aqui um banco no MySQL Workbench, que a gente chamou de ATPS, né? E criamos as duas tabelas que nos foi sugeridas, que é a Vendas Lindaura e a Vendas Vassourinha. A nossa Vendas Vassourinha, que é a tabela onde que tem os dados para ser criado o XML, nós já temos uns dados aqui inseridos, que já foram inseridos manualmente, né? Inclusive esse aqui é o insert, né? E já temos aqui os dados. Então esses dados que estão aqui na tabela terão que ser criados no arquivo XML com esses dados aqui. No nosso programa, eu criei duas situações para realizar os dois desafios. O primeiro desafio, que é o que eu vou estar explicando, né? Primeiro eu vou estar explicando a parte de criar o XML, e depois estar explicando a parte de extrair do XML para o banco de dados. Para criar o XML, nós tivemos aqui uma ideia, não sei exatamente dizer se foi a ideia mais longa ou uma maneira mais longa de fazer ou mais fácil, mas foi uma maneira que a gente encontrou e que acabou dando certo. Criamos aqui uma classe criar XML, né, e criamos aqui uma MySQL Connection, né, que é uma classe de conexão com o banco de dados, e chamamos ela de com. Lembrando que para trabalhar com conexão com banco de dados e com criação de arquivos XML, nós temos que ter esses using aqui já declarados aqui em cima. Senão a conexão não funciona e também o sistema, se você não importar essas bibliotecas aqui, o sistema também não entende a manipulação de classes, né, pertencentes aí à criação de arquivos XML, ok? Então eu criei um método chamado CriaXML, e aqui eu passei a minha string de conexão, né, que não precisa entrar em detalhe, e criamos um try-catch aqui. Dentro desse try-catch ele vai executar todo esse processo, caso ele dê algum erro de sintaxe, alguma coisa do tipo, seja de conexão, seja de sintaxe com banco, alguma coisa do tipo, ou até mesmo aqui de criação, ele vai partir para essa exceção do catch.
Então, no try-catch, nós instanciamos aqui uma conexão, né? Que é essa instância de conexão, ela vai fazer a chamada do MySQL Connection, e eu passei como parâmetro a minha conexão, que é a minha string de conexão aqui com o banco, né? Criei um MySQL Command. Esse MySQL Command aqui, ele é usado para comandos de SQL no banco de dados via C#. Então, toda vez que eu precisar de fazer uma manipulação no banco, né, seja um insert, seja um select, né, eu vou usar essa classe chamada MySQL Command. Chamei ela de Command, instanciei, chamei aqui o meu ponto connection, né, deu um command.connection. Esse ponto connection é um método pertencente à classe command, e passei a minha conexão. Depois eu criei o meu command text, né, que é o meu método que eu vou usar para fazer o meu select no banco. Então eu criei aqui o meu select e atribuí ao meu command. Abri a minha conexão, né? E feito isso, eu criei agora aqui um MySQL Data Reader. E esse MySQL Data Reader, ele vai servir da seguinte forma. Com isso, eu reservei um espaço na minha memória, né? Nomeei ele aqui de Reader, só para me ter uma referência, mas isso não tem muita interferência. E atribuí ao meu Data Reader o meu command. O que é meu command agora? O meu select. Criei o meu select, né? Atribuí os valores aqui, criei o meu select, e agora ele vai executar esse command, ou seja, ele vai executar esse select no banco e vai atribuir esse select, o valor desse select, aquilo que vai retornar no meu select a meu reader. Quando eu faço o MySQL Data Reader, eu estou reservando um espaço na minha memória e trazendo os valores do meu banco para a minha memória. Agora, com o MySQL Data Reader, além de eu ter as informações no banco, eu tenho agora as informações do banco vindo do meu select, evidentemente, agora na minha memória. Com isso, eu tenho uma facilidade agora para fazer uma manipulação dos meus dados, né, que vieram nesse select que eu fiz. Então eu criei um espaço e atribuí o valor ao meu reader. A partir de agora, nós vamos fazer o processo de criação do documento do meu XML. Lembrando que toda essa etapa de criação do meu XML não é o arquivo XML físico, né, que é aquele arquivo que a gente salva e abre. É um espaço, eu estou fazendo uma reserva na minha memória e montando na minha memória toda a estrutura de um XML. Estou montando na memória a estrutura do meu XML para, depois de criar toda a minha estrutura, eu salvar essa estrutura que eu montei na minha memória em um arquivo físico, para que a gente possa abrir o arquivo e visualizá-lo de forma gráfica, digamos assim. Certo? Então, para mim criar esse XML, eu chamei aqui a minha classe XML Document, instanciei ela, né? Então, o que eu fiz? Reservei um espaço na minha memória para começar a montar a estrutura do meu XML. Chamei aqui de doc.xml para me ter a minha referência. Criei um elemento, um XML node, né, e chamei ele de cabeçalho, e chamei aqui esse método aqui chamado createXMLDeclaration, que é aquela declaração que tem nos arquivos XML, né, que por padrão aquele cabeçalho que tem
de padronização de todos os arquivos XML. Então eu criei aqui um XML Node, chamei ele de cabeçalho, né? E pedi ele, com esse create XML declaration aqui, ele vai fazer a inserção daquele cabeçalho ao meu doc.xml, que é o meu espaço lá na minha memória que eu montei. Feito isso, ele vai enraizar, digamos assim, ou vai fazer a inserção desse cabeçalho ao meu doc.xml, através desse método aqui, append_shield. Esse append_shield é a fixação de qualquer elemento na estrutura do seu XML que você montou na sua memória. E passei aqui como parâmetro o meu cabeçalho. Esse cabeçalho aqui é a minha declaração. Então ele criou aquela linha, que é aquela tag de declaração, né? Se eu não me engano, é assim, que eu nunca lembro de cabeça. Eu nem vou arriscar aqui porque eu não lembro de cabeça, mas deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não tem, mas enfim, não tem. Mas enfim, ele está criando aquela declaração. Feito isso, agora nós vamos começar a montar a estrutura normal de um documento XML, que é criando a tag pai, né, que é a tag raiz, e todas as outras tags filhas que fazem parte desse documento, né, dessa estrutura XML. Então, aqui eu criei mais um nó, né, e chamei esse nó de raiz, e chamei o método da classe XMLNode createElement. Esse createElement está fazendo nada mais, nada menos que, no meu doc.xml, lá na memória, ele vai criar um elemento e vai nomeá-lo como vendas. Então eu criei um elemento, né, ele vai chamar ele de vendas, e depois aqui eu vou fixar esse elemento no meu doc.xml, lá na minha memória. Lembrando que toda vez quando eu falo doc.xml, não estou falando do arquivo físico, estou falando do espaço que eu reservei na minha memória. Então estou pegando esse nó que eu criei e colocando lá na minha memória. Pronto. Criei a minha tag, que chama tag raiz. A partir daí, vem todas as outras tags, né, ou todos os outros nós, filhas dessa tag raiz vendas. Então, lá na minha memória, com esse documento, com esse comando, eu fiz nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Tem a tag raiz, certo? Agora eu vou começar a criar a minha estrutura, as outras tags, as tags filhas da minha tag raiz. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que criar as tags, né, de acordo com o meu select aqui em cima, do jeito que eu fiz o select aqui, né? Então eu tenho que criar primeiro uma tag loja. Esse ID aqui não precisa, vou até tirar ele aqui, e não precisa vir no select não. Então eu vou ter que criar uma tag loja, uma tag vendedor, uma tag modelo, uma tag especificação, e assim uma tag para cada coluna do meu select que eu criei lá, que eu fiz na minha tabela vendas vassourinha. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, eu criei aqui um while, e esse while ele vai fazer o seguinte: toda vez que ler os dados do meu reader, lembrando que o meu reader é o quê? É o espaço que eu reservei na memória para
gravar o meu resultado do meu select. Quando eu fiz aqui esse select, eu peguei todos os dados que estavam na minha tabela vendas vassourinha e coloquei na memória do meu computador. Então, e chamei ele de reader. Então o que o while está fazendo é o seguinte: toda vez que você lê, read é ler e reader é o meu espaço na memória. Então, enquanto estiver lendo o meu reader, ou seja, enquanto você achar dados lá dentro do meu espaço na memória chamado reader, você vai fazer os passos seguinte. Os passos seguintes nada mais é que a criação das minhas tags do meu documento XML. Então, o XML Node, né, XML Node, toda vez que a gente criar uma tag ou um elemento dentro do arquivo XML, eu vou sempre chamar essa tag, essa classe XML Node e sempre o método createElement. Estou criando uma tag, chama classe Node, o método createElement. Então o que eu estou fazendo? Chamei a classe XML Node, chamei ela de venda, na memória, reservei um espaço na memória, chamei de venda, e atribuí ao meu espaço na memória chamado docxml e nomeei esse elemento como venda. Certo? Depois, o que eu fiz? Eu fixei essa nova tag que eu criei aqui, venda, a minha tag raiz. Então, essa parte aqui, raiz.appendShields, nada mais é do que a minha estrutura do meu documento XML. Então, é como se eu estivesse fazendo aqui, assim, ó. Lá na minha memória já está assim, vendas, e agora eu fiz assim, ó. Criei uma outra tag chamada venda. E disse que venda, a minha nova tag venda, vai ficar dentro da tag vendas. Esse appendShield aqui, está raiz.appendShield, estou criando um filho para a raiz. Então, ou seja, estou dizendo que o novo elemento venda que eu estou fazendo está estruturalmente dentro da minha tag raiz. Então, é isso que ela está fazendo em tese. Então, eu tenho uma tag vendas e dentro da tag vendas eu tenho uma tag venda. Certo? A minha próxima estrutura, eu criei um outro elemento, né? Chamei agora de tag 1. Poderia chamar de tag loja, mas tanto faz, eu chamei de tag 1. Esse tag 1 agora vai receber um novo elemento, ou seja, uma nova tag. Eu vou nomeá-lo de loja. Então ele está reservando mais um espaço lá dentro da minha memória, criando um novo elemento chamado loja. E agora com o seguinte diferencial. A minha tag venda, ela não tem nenhum conteúdo. Ela é uma tag filha, né, de raiz. E a tag loja agora vai receber o seguinte. Agora eu vou começar a colocar os campos, ou seja, os valores da minha tabela, que está aqui, que são esses dados aqui, dentro das minhas tags. Como que eu faço isso? Através dessa linha aqui, ó, tag.innerText, ou seja, o conteúdo da tag vai ser o que estiver dentro do meu reader e que estiver nomeado lá como loja. Então, no meu reader, a partir de agora, quando eu falar reader, eu estou falando de select, porque eu já fiz o meu select e atribuí o meu select ao meu reader. Eu estou dizendo que lá dentro do meu reader tem um conteúdo loja e perdão, e a minha tag vai receber o valor que está dentro desse select loja.
eu vou pegar essa tag loja que eu criei, aqui, e vou colocá-la estruturalmente dentro da minha tag venda. Repetindo, criei uma tag loja, atribuí como conteúdo dessa tag o que está dentro do meu select aqui como loja, e depois peguei essa tag e esse conteúdo e disse que ela é filha de venda, ou seja, estruturalmente ela está dentro da tag venda. Então, dentro da minha memória, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar a tag loja, vai atribuir o valor do meu reader especificado como loja, ou seja, lá dentro do meu select eu tenho loja e tenho o conteúdo de loja. O conteúdo de loja é o que está dentro do meu select aqui, filial 118. Então ele vai colocar aqui dentro da minha tag loja como conteúdo filial 118, né? Vai fechar aqui e estruturalmente essa tag loja é filha da tag venda. Então, se ela é filha da tag venda, então estruturalmente ela tem que estar dentro da tag venda. Então ela cria uma tag, atribuir o conteúdo e disse que essa tag ela é filha de venda, né? Então daqui para baixo, né, eu não vou explicar linha por linha porque é exatamente o mesmo processo dessa tag 1. Né? Ele cria uma tag, atribui o conteúdo, cria outra tag, atribui o conteúdo. Então cada tag que eu criar aqui corresponde a uma coluna da minha tabela. Então, se executarmos aqui o nosso arquivo, né? Deixa eu ver o que ele criou de erro aqui. Foi uma mudança que eu fiz, mas vamos ver se ele vai gerar. Eu apaguei aqui o arquivo. Arquivo criado com sucesso. Né? Então, se viemos aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de mostrar é o seguinte. Depois dele criar tag por tag e atribuir o conteúdo a cada tag, ele vai executar esse comando aqui, save, agora criando o meu arquivo físico na minha máquina. Então eu peguei o meu espaço lá na memória chamado doc.xml e dei um ponto save e especifiquei o caminho que eu quero salvar. Agora nós vamos transferir da memória para um arquivo físico. Né, e está lá dentro da pasta ATP-XML, dentro de Documents, chamado Vendas Vassourinha, que é isso aqui, que é esse arquivo aqui. Então, se nós abrirmos o arquivo, nós temos aqui a tag Vendas, né, que nós criamos, a tag Venda, né, e as tags filhas de venda. Então, para cada tag aqui, ó, corresponde a uma linha do XML Node aqui. Então, ele criou as tags, atribuiu o conteúdo do banco a cada tag, depois salvou. Então, o arquivo está salvo aqui. Certo? Depois disso, ele fechou a conexão. A primeira parte do arquivo está pronta. Certo? Depois é o processo, né, inverso, né, só que agora inserindo em outro banco. Ao invés de inserir em Vendas Vassourinha, que é da onde a gente tiramos, a gente vai inserir em outra tabela chamado Vendas Lindaura. Né? Então nós vamos pegar esse mesmo arquivo que nós salvamos, Vendas Vassourinha, extrair os dados lá e salvar na nova tabela. A nova tabela, ela não tem as mesmas quantidades de colunas que tem na outra tabela e nem muitos campos em comum. Né? A Vendas Vassourinha tem 9 campos, que são esses campos aqui. Né? E a Vendas Lindaura, que é o novo banco, tem muito mais campos. Deixa eu...
Esse dado aqui é antigo, eu deveria ter cancelado, mas enfim, vai funcionar da mesma forma. Então, voltando aqui, a nova tabela não tem os mesmos campos. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos os campos que é comum entre as duas tabelas, né? E os outros campos que não são comuns na nova tabela vão ficar em branco, não vão receber nenhum tipo de dado. Tá? Então nós selecionamos aqui 4 campos que são comuns ou que dariam para inserir os dados do XML na nova tabela. Então na nova tabela tem um campo revenda, que nós vamos atribuir o valor da tabela loja, do campo loja da Vendas Vassourinha. A nova tabela tem uma coluna chamada modelo, que vai receber os dados da tabela modelo da Vendas Vassourinha. A Vendas Lindaura tem um campo quantidade, que vai receber o valor da coluna quantidade da tabela Vendas Vassourinha. E na tabela Vendas Lindaura tem um campo valor total, que vai receber os dados da coluna valor total da Vendas Vassourinha. Então, esses 4 campos são os 4 campos que a gente encontrou de comum entre as duas tabelas, que a gente vai conseguir fazer a inserção. Então, para extrair o XML, e salvar no banco, para isso, nós criamos uma classe chamada extrai.xml, criamos um método extrair.xml. Aqui, novamente, criamos uma conexão, né? Lembrando que toda vez que fizermos uma manipulação com o banco, temos que fazer uma string de conexão. E aqui eu estou agora fazendo um processo inverso. No outro processo, nós tiramos da memória, aliás, nós pegamos do banco, colocamos na memória e criamos um arquivo físico. Agora, nós vamos pegar do arquivo físico e colocar na memória. Esse xelement aqui é que vai fazer a transposição do arquivo físico para a memória. Então, XML, eu criei um XML element, chamei ele de raiz. Esse raiz aqui nada tem a ver com a tag raiz, eu denominei assim, e deu um xml.load. Então ele vai pegar o arquivo XML físico, transportar, separar um espaço na memória, e esse espaço eu chamei de raiz. E agora, nós criamos aqui um for each para a gente conseguir varrer esse arquivo carregado agora na memória. Tá? Então criamos aqui um for each, né? Então, ou seja, faça uma leitura, né, do meu espaço raiz.elements, né? Eu chamei de tags aqui para ter uma alusão seguinte. Se a gente fosse ler essa linha aqui, seria fazendo o seguinte: lê para mim cada tag do meu arquivo raiz que eu coloquei na memória. As tags vão fazer referência a cada elemento do meu espaço na memória que eu reservei aqui. Então esse for each vai servir para mim fazer a manipulação desse arquivo salvo na memória. Tá? Eu instanciei um objeto aqui, venda, porque eu havia criado aqui uma classe, nem sei se seria necessário isso, mas eu fiz assim porque fiz de outras formas e não consegui fazer, e achei que esse jeito daria certo e acabou dando. Tá? Eu criei uma classe aqui, Vendas Lindaura, que é essa aqui, né, com os atributos aqui que vão receber os dados do XML. Então eu criei um objeto chamado venda, né, instanciei ele, dei um new aqui, instanciei esse objeto e fiz o seguinte: esse campo revenda aqui é esse atributo da classe Vendas Lindaura.
Então o que, que eu fiz aqui? Eu disse que esse atributo vai receber o valor que está lá dentro do meu elemento na memória, né? E vai atribuir a esse atributo revenda aqui. Então explicando melhor o que essa linha está fazendo. O meu atributo revenda, o meu for each, ele vai varrer o meu arquivo e vai encontrar lá no meu arquivo um elemento chamado loja. Esse elemento chamado loja é a tag loja, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo desse atributo loja e vai atribuir ao meu atributo da classe, o meu atributo revenda, que é da classe vendas Lindaura. Ele vai fazer a mesma coisa para esse atributo modelo. Só mostrando aqui, ó. Eu criei um atributo revenda, depois eu criei um atributo modelo, um atributo quantidade e um atributo valor total. Então eu estou atribuindo o valor lá da minha tag modelo, que está dentro da memória, e atribuindo ao meu atributo modelo. A mesma coisa com o meu atributo quantidade. O for each está indo lá no meu elemento dentro da memória, achando o elemento quantidade, pegando o valor dele e atribuindo ao meu atributo quantidade. A mesma coisa para o valor total. Então o que eu estou fazendo? Estou indo lá no meu arquivo, pegando valor por valor de cada tag e atribuindo a um atributo aqui de uma classe que eu já previamente criei. Certo? Com os dados já das tags da minha memória já atribuído a um atributo, fica agora mais fácil de fazer a inserção. Se eu já consegui lá no meu arquivo extrair os dados, agora é só fazer o insert no banco. O insert no banco, aqui, novamente, eu crio um SQL Connection, né, instanciei ele aqui, abri a conexão, e agora criei uma string aqui, chamei ela de insert, e agora passando o meu insert no banco. O que esse insert vai fazer? Ele vai lá no banco Vendas Lindaura, inserir somente nas colunas revenda, modelo, quantidade e valor total, que são os meus campos em comum, né? Eles vão inserir esses valores que eu atribuí aqui aos meus atributos, né? Então que para poder acessá-lo, né, como eu instanciei um objeto aqui venda, eu vou pegar o valor de venda.modelo, que é o valor que eu atribuí. Aliás, primeiro venda.revenda, venda.modelo, venda.quantidade e venda valor total. Então eu atribuí aqui os valores da minha tag e aqui agora eu consigo usá-lo através do objeto venda. Dei um MySQL command, né, e passei como parâmetro o meu insert e a minha conexão. Feito isso, mandei executar o meu command, a minha instrução SQL. Ele vai fazer essa instrução e vai fazer um insert no banco. Depois ele feito tudo isso, ele vai fazer vai encerrar a conexão, né? E aqui o catch é só se ele não executar, der algum problema aqui no meu try, certo? Então, executando o programa, deu um errinho que não sei o que é, mas tomara que ele dê certo. Eu vou clicar aqui em inserir, e ele tem que agora inserir, os dados do meu XML na tabela Vendas Lindaura. Então eu clico em inserir, ele dá dados inseridos com sucesso. Então, ou seja, eu peguei os dados e inseri no banco. Se eu vim aqui no banco, der um select na tabela Vendas Lindaura, ele inseriu aqui na linha 5. Essa linha 4 é de um outro teste que eu tinha feito e esqueci de deletar. Mas o valor novo, que é esse valor 5, é o valor que inserimos agora. Então o que ele fez? Ele inseriu justamente nos campos que a gente já tinha atribuído, revenda, modelo, quantidade e valor total, que são os campos em comum entre as duas tabelas, e os outros campos que não são comuns, né, ficaram
em branco. Então ele fez o processo, ele leu do arquivo XML e colocou no banco. Para a gente conferir aqui o que ele fez, fazendo uma conferência, né? Ele pegou o valor da tag loja, e colocou no campo revenda. E pegou o valor da tag modelo B3505 e colocou na coluna modelo. Ele pegou o campo quantidade, que é 10, e colocou na coluna quantidade. E pegou o valor da tag, valor total do arquivo XML, e colocou na coluna valor total da nova tabela. Com isso, a gente conseguiu realizar o desafio. Espero que com esse vídeo de 36 minutos, que ficou bem abaixo do primeiro que eu tinha feito, tenha sido bem explicado, que tenha entendido, né, tenha sido claro, né, e estamos aí para sanar qualquer dúvida. Novamente mostrando, esses são os participantes do desafio, né, e fica aqui o meu abraço e até a próxima.